Começando agora o programa Café com Leite aqui pela TV Café com Leite, na parceria com a TV Verde Vale, com a TV Cariri, com as redes sociais, com o YouTube, Facebook, de todas as formas o cafezinho é garantido, mas em especial a informação. A informação chega até você porque nós proporcionamos de todas as formas, nós tentamos chegar até você com informações consistentes, com informações seguras. E hoje nós vamos conhecer um pouco sobre as eleições internas do PT, o que é o PT, por que o PT, quais são os desafios, dentre outros assuntos com um militante, com um professor universitário, com um cidadão que já foi secretário de Finanças, para minha surpresa, inclusive, de Juazeiro do Norte, foi secretário de Educação aqui de Juazeiro do Norte, da cidade de Potengi, e hoje ele é economista, inclusive, né? Especialista em ciências políticas, ciências públicas. Eu vou começar com o Ricardo Lima. Professor Ricardo, se eu continuasse aqui as suas qualificações, sabendo agora que também é acadêmico de direito, né? Não tinha mais o que fazer, vou fazer direito também, né? Mas eu queria lhe dizer que é uma alegria, uma honra recebê-lo aqui, seja bem-vindo, para que a gente possa conversar um pouco sobre esse tema, né? Conhecer um pouco sobre a história do PT, que as pessoas, de certa forma, na sociedade, no seu contexto geral, devem tomar conhecimento, saber da importância dos partidos políticos, o que é, para que é, por que é, suas origens, por quê, né? Tem uns que são embrionários, de repente não existe mais, você escuta falar de manhã, de tarde acabou, não existe. Quer dizer, o PT, entretanto, tem uma história, né? Então, primeiro eu quero lhe agradecer por esse momento e por você vir aqui aceitar tomar o cafezinho comigo, né? Seja bem-vindo. Obrigado, Leite. Obrigado pelo convite. Eu acho que é uma honra estar aqui com você, fazendo esse debate. A todos os telespectadores da TV Café com Leite. É uma honra estar falando para vocês também. Obviamente, vamos aqui perpassar por a história do PT, pelo processo de eleição direta que está agora para acontecer, agora em julho, né? E falar de outros temas, né? Afetos ao partido, à sociedade. Eu acho que os partidos eles têm um papel fundamental na sociedade. É uma sociedade democrática, ela precisa dos partidos políticos, partidos fortes, partidos que tenham vitalidade, que tenham permanência ao longo do tempo. O PT é um desses partidos, é um partido orgânico, partido que nesse ano 2025 fez 45 anos. Olha só. Ou seja, o PT que oficialmente ele foi legalizado em 1980, 10 de fevereiro de 1980, mas é um partido que vem sendo construído desde do final dos anos 70. Naquela efervescência do ABC paulista, com as greves do ABC, né, nós estávamos ali saindo de um processo muito violento da ditadura militar e o PT é gestado nesse processo. É um partido que surge da Organização dos Trabalhadores, é um partido genuinamente formado por trabalhadores. E aí o PT é interessante, Leite, que dentro dessa sua perspectiva de construção, ele vai ser formado por um ajuntamento de pessoas. Que aí você tem um novo sindicalismo brasileiro, que naquele momento está surgindo no ABC paulista, com as greves por liberdade, por reajuste salarial, contra a caristia, contra o custo de vida, que naquele momento era muito elevado, com parcelas da igreja, né, as comunidades eclesiais de base também dão uma formação, dão um sustentar para a formação do PT, a questão dos intelectuais, questão daquelas pessoas, daqueles militantes históricos que vinham da luta armada contra a ditadura. Então o PT é formado por esse caldeirão de cultura, de pessoas, né, de pensamentos, e que forma esse partido dos trabalhadores, né? O PT, eu considero o PT como um partido vitorioso. É um partido que é um partido de referência, é um partido de massas, é
é um partido que já governou esse país, está na sua 5ª administração, né? Governou com o Lula 2 mandatos, depois com a Dilma mais 2 mandatos, né? Embora tenha sofrido o golpe em 2016, e agora novamente com Lula. Né? Então, o PT é esse partido, isso falando em eleições diretas, no Estado Democrático de Direito, como a gente chama, onde as pessoas podem votar. Sim. Então, o PT é tudo isso. Que não é tão simples. Que não né? é tão simples. Nós temos uma democracia muito, muito recente. O divisor de águas... Mas eu acho, viu, me permita lhe interromper, Ricardo, é que as pessoas ainda, como você disse, ainda é muito recente, e o termo democracia... ele apesar de ser jovem, as pessoas precisam absorver isso ainda. O que é democracia? A democracia não é só a expressão em si, no seu contexto. Ela vai muito além. As pessoas precisam absorver isso para entender e separar partidos, políticos, cargos, gestores, ou seja, todo um contexto que está, e saber o que são direitos, porém, saber também o que são deveres. Eu acho que isso a democracia leva a isso. E no meu humilde ponto de vista, eu acho que ainda que as pessoas, que a sociedade como um todo, Ricardo, ainda precisa conhecer a democracia. Porque sabe-se de uma democracia que não conheceu a ditadura. Porque quem conheceu a ditadura sabe o que é democracia, né? Esse é um debate, eu acho que é muito atual. Eu acho que... usando essa perspectiva mais recente, nós temos com a Constituição de 88 esse processo, onde você tem o início de um processo de redemocratização do país. Nós vínhamos de uma ditadura militar de 21 anos, ou seja, que ela começa em 64 e vai até 85, né? Inclusive, o PT ele participou ativamente do movimento pelas diretas, que era o clamor da sociedade, o clamor da população, e aí você tinha pessoas de todas as matizes envolvidas nesse processo, que queria que o Brasil caminhasse para esse processo democrático. E em 85 não foi possível, porque nós tivemos o colégio eleitoral, onde tivemos a eleição do Tancredo Neves, no colégio eleitoral, não no voto direto. A emenda Dante de Oliveira, que era a emenda que todos os brasileiros via naquele momento. Que era para ser as diretas, né? Que era para ser as diretas, e essa emenda foi derrotada no Congresso, né? O Dante Oliveira, um ex-deputado do MDB, e que, a partir desse governo do Tancredo, em 85, quando o Tancredo é eleito, acaba falecendo antes de assumir, o Sarney assume, e nós caminhamos, então, para 88, onde vem a Constituinte, onde a sociedade se junta, e a Constituinte é uma coisa interessante. Um dia desse eu estava na universidade e estava assistindo um vídeo lá com o pessoal e passando como foi a Constituinte. É uma coisa impressionante. Esse vídeo está na TV Senado, inclusive, e você vê lá o plenário da Câmara e do Senado tomado de pessoas. De indígenas, de negros, de mulheres, de religiosos, ou seja, era um ir e vir das pessoas dentro do próprio Congresso, com as suas propostas, abordando os parlamentares, falando, apresentando as reivindicações. Então foi um momento extremamente rico da sociedade brasileira. Você conseguiu no mesmo espaço... Um momento de transição, todos saindo ali da ditadura, entrando para Tancredo, passando aqui já pelo período Sarney, já chegando na Constituição. Então, assim, e aí... é gestada a nossa democracia do ponto de vista desse período mais moderno. E aí isso é muito caro para nós. Então, quando a gente vê algumas pessoas desprezar a democracia, algumas pessoas falar mal da democracia, algumas pessoas reivindicar, inclusive, estados de exceção, reivindicar, inclusive, estados ditatoriais, isso nos assusta. Sim. Ou seja, essas pessoas, no meu entendimento, elas não conseguem perceber como é que uma sociedade funciona e como é que uma sociedade equilibrada, que possa ter perspectiva de futuro para os seus patriotas, os seus compatriotas, necessita da democracia. Sim. Então, assim, eu acho que o processo democrático é muito caro e nós temos que estar vigilantes. Como eu disse, o Brasil é uma democracia nova, recente, e a vez por outra... principalmente, acredito que nesses últimos 10, 15 anos, houve um processo de recrudescimento muito grande das pessoas, um debate que estava represado. Em alguns momentos, esse debate vem à tona
e valores tão caros como os valores democráticos são questionados. Então, assim, eu acho que, independente de qualquer posição política, eu acho que a democracia tem que ser defendida, prevalecer por todos nós. Inclusive, a democracia é que garante, e aí não é outro regime, não é a ditadura, por exemplo, não é um estado de exceção, que garante inclusive, a liberdade dessas pessoas se expressar. Sim. E só estão se expressando porque nós temos uma democracia. Se fosse em outro regime, não se expressava. Se quiser conhecer melhor, procure estudar pelo menos os países, né, que não têm democracia, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que isso é caro. E o PT é isso. Eu costumo dizer que o PT é fruto desse Brasil contemporâneo. Foi gestado na Constituinte, foi gestado na luta pelas diretas, foi gestado nesse processo. Que se mantém até hoje, né? Essa é uma grande marca do PT, de ser um partido, primeiro, um partido nacional, né, que tem uma estrutura nacional, tem um estatuto nacional, é um partido que é orgânico, ou seja, ele se reúne, discute com seus filiados regularmente. Por isso que é um partido que perdura no tempo. E detalhe, nós temos 45 anos. Você falou nesse detalhe que se reúne com frequência, e eu tenho observado que, de fato, se agendar uma reunião para dia X, é impressionante, né? As pessoas estão lá estão discutindo, colocando suas posições. Espontaneamente, diga-se de passagem. Exatamente. Né? Então, assim, agora, esse processo do PED, né, se nós vamos falar já de forma mais detalhada, é um processo. Hoje o PT, Leite, tem 3.900.000 filiados. Quase chegando a 4 milhões de filiados. É o maior partido da América Latina e um dos maiores do mundo. Eu acho que perde pelo Bharatiya Janata Jakarta Party, que é um partido da Índia, que tem 198 milhões de filiados, e para o Partido Comunista Chinês, que tem aproximadamente 110 milhões de filiados. Mas se levarmos em conta as proporcionalidades. Exatamente. Mas fora isso, o PT é um dos maiores partidos do mundo. E tem essa constância. Então, assim, você quando vê um filiado do PT, um militante do PT, um parlamentar, um governador, um vereador, um senador, um ministro, você pode ter certeza que 90% das vezes você está na frente de uma pessoa que não entrou ontem no partido, que tem 10 anos de partido, 15 anos, 20 anos, 30 anos. Então, ou seja, as pessoas que entram no PT, elas permanecem por um longo tempo. E o que a gente vê hoje na sociedade brasileira, a última vez que eu acompanhei os partidos no TSE, eu cheguei à soma de 52. Absurdo. Partidos, que é um absurdo. Absurdo. Hoje, com as reformulações, com as federações de partido, né, com as extinções de algum, com o nascimento de outros, eu não sei em quantos hoje estão os partidos registrados no TSE. Mas, assim, a última vez era 52 partidos. E ainda com mais, na época, tinha mais 5 partidos na fila para ganhar a autorização de funcionamento pela Justiça Eleitoral. Então, assim, num país que os partidos são efêmeros, que tem vida curta, o PT chegar aos 45 anos, ele se assemelha a partidos da estirpe do MDB, sabe? Do Partido Comunista do Brasil, que são partidos antigos, do próprio PSD, do próprio PSB, o próprio PSD, que hoje, apesar de ter uma outra roupagem, mas é o PSD do velho Adhemar de Barros, ex-governador de São Paulo, lá dos anos 50, dos anos 60. Então, assim, você percebe que nessa safra mais jovem, o PT se mantém muito alvissareiro e com seus 45 anos ainda um jovem. De 45 anos. E conquistando mais, eu diria, adeptos, que são, né, os novos filiados, né? E isso dá sustentabilidade ao partido, né? E o partido PT é um partido muito dinâmico, ele tem uma construção constante, ele vai mudando, ele vai dialogando com a sociedade. É um partido que às vezes as pessoas dizem, não entendo o PT tem vários grupos, tem várias correntes. Isso é o que dá, o que faz o PT pulsar como um organismo vivo na sociedade. É você ter grupos de pessoas que discutem a política, que tem posições, às vezes tem posições estratégicas, táticas, de encaminhamento divergentes, mas que ao final do debate, ao final da discussão, atua como um homem só, atua como uma linha só. Todos Ou seja, a gente diverge, a gente discute, natural, a gente são pessoas. Tem pensamentos diferentes, a gente acha que é por aqui, outros acham que é por ali, mas no final
a gente tem uma posição que é a posição de defender as políticas públicas para quem precisa, para a maioria da população, para a classe trabalhadora, defender os segmentos da sociedade, que seja a questão das mulheres, do LGBTQI+, dos negros. Ele segmenta, né? Do meio ambiente, ou seja, o PT tem essa trajetória. O movimento sindical é muito presente, o movimento popular, a juventude, que joga um papel hoje fundamental. Nós sabemos que com a conjuntura atual da informação, como a gente estava conversando há pouco, em tempo real, da informação abundante, nós sabemos que a juventude ela tem uma necessidade muito imediata. É muito para hoje, é muito imediato. E, às vezes, isso afasta ela da política, isso afasta ela dos partidos. E a grande tarefa do PT, eu tenho dito, é a gente conseguir encantar novamente a juventude. Trazer essa juventude, tirar um pouco da tela do celular, tirar um pouco da tela do computador, da tela dos aparelhos e trazer para a discussão política. Trazer para a discussão política, agora permaneça na TV. Na TV é fundamental. É fundamental, né? Inclusive a comunicação de massa. Sim, a pessoa pode ir lá nos rincões do Brasil, ela pode não ter um celular com a internet, mas tem a TV para ela ver a TV com café com leite, para ver outras TVs. Ou seja, a televisão ela é eu diria um patrimônio nacional. E tem credibilidade. Ela chega e fica. Gente, democracia, conhecer em especial, e é o que nós estamos fazendo aqui, conhecendo um pouco da história do PT, não do ouvir dizer, mas com essência, com segurança, com sustentabilidade, com o professor e militante do PT, Ricardo Lima, que abrilhanta o nosso programa de hoje. Professor Ricardo, nada mais justo que bebermos uma água, né? Por favor. São Geraldo, nossa, né? Nossa. E a São Geraldo, Professor, eu não vou perguntar. Tem que aceitar um cafezinho, né? Por favor. Aqui é o café com leite. Café com leite. Quer conhecer um pouco mais sobre a história do PT, a essência do PT e o que vai acontecer em breve, ou aconteceu recentemente? É só ficar ligado, nosso intervalo é rápido, é só o tempo do cafezinho, voltaremos já já. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Obrigado aí pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Vamos divulgar nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, as emissoras da região do Cariri, as televisões, os rádios, os meios de comunicação em geral. Vamos disseminar informações, vamos compartilhar para que a gente possa atingir o maior número possível de pessoas que queiram, que desejam tomar conhecimento do que se passa aqui na nossa região do Cariri. Hoje nós estamos conversando com o professor Ricardo Lima, ele que foi secretário de Educação, em especial aqui de Juazeiro do Norte, ele que é um estudioso de políticas públicas, ele que é economista, enfim, é um militante do PT e veio aqui falar um pouco sobre as histórias, sobre o PT e as eleições internas do PT. Professor Ricardo, vamos falar logo dessas eleições. Esse PED aí, né? PED, né? PED 2021, o que é isso mesmo? Leite, o PT, ele, desde a sua fundação, que é um partido muito democrático. Você tem uma ideia? Em 1980, quando o PT foi fundado, ele foi fundado em São Paulo, né? no Colégio Sion, lá em São Paulo. E na formação do PT, em 1980... participaram 1.200 delegados. Em 80? Em 80. Na verdade, não foi 1.200 delegados, perdão. Foram 1.200 pessoas. E dessas 1.200 pessoas que estavam presentes nesse ato de fundação do PT, 400 eram delegados, eleitos em 17 estados da federação. Olha só, então, quase todo o país já. Já aglutinou aí 17 estados com representante na fundação do PT. E ao passo que o partido ia crescendo, ele foi aprimorando a sua forma de escolher as suas direções. E a partir de 2001 foi oficializado um modelo que a gente chama de PED, que é o processo de eleição direta do PT. E como é isso? No processo de eleição direta, todos os filiados, que antigamente que tinham 1 ano de filiado, podiam votar
para eleger o presidente nacional do PT, o presidente estadual e o presidente municipal. E votar também para escolher as chapas que iam montar os diretórios nacional, estaduais e os municipais. E aí, como acompanhando até a própria mudança da legislação eleitoral, então esse prazo caiu de 1 ano, ou seja, antigamente era necessário ter 1 ano de filiado, para 6 meses em média. Então, todos os filiados no PT que se filiaram até o dia 28 de fevereiro deste ano têm direito a votar e ser votado. Muito bem. Tem-se o processo onde as pessoas escrevem a chapa, quem quer concorrer se inscreve como candidato ou candidata, e aí nós vamos para essa eleição, que no nosso caso agora, 2025, vai ser no dia 6 de julho. Isso ocorre em todo o Brasil, simultaneamente. Das 9 às 17 horas, com exceção da região norte, porque tem um fuso horário diferente, então esse horário ele se altera, mas invariavelmente ocorre das 9 às 17 horas em todo o Brasil, no dia 6 de julho. E nessa eleição, o filiado e a afiliada, ele vai escolher, ele vai ter 6 votos. Ele vai votar no candidato a presidente nacional do PT, que neste caso, este ano, são 4 candidatos que estão concorrendo. Ele vai votar na escolha da chapa do Diretório Nacional, que são 8 chapas concorrendo. Vai escolher o presidente estadual do PT, no caso, o PT Ceará, que são 2 concorrentes. E cada estado com os seus. Com os seus. E tem também as chapas também do Ceará. E no caso dos municípios, como aqui em Juazeiro, também a mesma coisa. Vai escolher o presidente ou a presidente e as chapas que vão dirigir o Diretório Municipal. Eu sou atual presidente do PT aqui em Juazeiro do Norte, já fui presidente, esse é o meu 3º mandato como presidente do PT, eu fui presidente em 2007, fui eleito em 2007, fui reeleito em 2010. Democraticamente? Democraticamente. Muito bem, tá certo. 2007, 2010 fui reeleito, fui eleito agora em 2019 e novamente eu estou colocando o meu nome. Então, nessa eleição 2025, eu sou candidato à reeleição. Ainda tem a companheira Iris Tavares, ex-deputada, que também é candidata a presidente municipal do PT. E tem o companheiro Rafael Silva, né, que também é candidato a presidente do PT aqui em Juazeiro. Então, são 2 candidatos e uma candidata que vai passar pelo escrutínio dos seus filiados. Hoje nós temos 2.800 filiados no PT, aproximadamente, todos com direito a voto, né, que vão exercer esse direito no dia 6 de julho. Vai ser aqui na Câmara de Vereadores, aqui no Zé Geraldo da Cruz, a Câmara de Vereadores nova, né? Das 9 às 17 horas. E aí a gente discute as teses. Mandato, quanto tempo? Os mandatos são de 4 anos. Né? Aí dentro desse diretório, o diretório de Juazeiro é composto pelo presidente, mais 16 membros. Além de 6 membros do Conselho Fiscal e 6 membros da Comissão de Ética. Então, nós vamos estar em torno de 28 pessoas, 29 pessoas que conduzem o partido no município. Né? E aí nós temos as reuniões regulares, nós temos o debate. Aí é o debate que vai das nossas questões internas às questões com a sociedade. A questão da economia, a questão das políticas públicas, a questão da saúde, da educação. O PT é muito atuante nesse processo de debate com a sociedade. Então, o PED representa isso. Né? Desde 2001 que esse processo acontece no PT. Então, nós tivemos o PED em 2001, nós tivemos 2005, nós tivemos 2007, nós tivemos 2013, nós tivemos 2017, nós tivemos 2019 e agora vai ser 2025, vai ser o 8º PED que nós estamos realizando desde que o PT decidiu que os seus dirigentes, que os seus presidentes tinham que ser escolhidos pelo voto direto dos seus filiados. Já que os nossos filiados votam para presidente da República, votam para governador, para senador, nada mais justo de votar também para a escolha dos seus dirigentes, para as escolhas do Nós seu temos, o PT tem diretório em todos os municípios do estado do Ceará? A última vez que eu discuti com o pessoal de Fortaleza, a gente falou sobre os diretórios, dos 184 municípios, se não me falha a memória, tinha o diretório constituído em 178. Parece-me que faltavam só 6 municípios que não tinham diretório ainda formalizado do PT. E aí tem casos que são diretórios com mandatos fixos e tem casos que são comissões provisórias. Também, que aí que é o diretório estadual, juntamente com o pessoal do município, organiza essas comissões até que o partido possa se transformar em diretório.
mas eu acho que 90% são diretórios já constituídos, não são comissões provisórias, são poucas as comissões provisórias. Curiosidade aqui minha, professor Ricardo, no exercício da profissão, no exercício da atividade da presidência, você tem um projeto diante do PT para desenvolver durante esses 4 anos? Ou você está na busca de ideias, de ideais, de debates, ou isso é construído ao longo da administração? Assim, geralmente, por exemplo, no PED, os candidatos, no caso aqui eu, Rafael e a Iris, a gente apresenta algumas propostas gerais, que são propostas do ponto de vista da organização partidária no município, que vai desde a periodicidade das plenárias com os filiados, a questão da organização financeira do partido, de sede, de material, a questão da participação dos movimentos sociais, a questão da formação política. Estruturação e formação. Ou seja, a gente apresenta essas propostas gerais e discute com a militância. Obviamente, como uma conjuntura ela é muito dinâmica, a partir do momento que aquele que ganha a eleição, que vai administrar o partido, ele vai incorporando essas suas propostas, a proposta inclusive daqueles que não foram vitoriosos, propostas novas que chegam. E o PT, Leite, tem uma coisa interessante. Acho que a maioria das pessoas não sabe. A eleição do PT ela é proporcional. E o que é a eleição proporcional? Por exemplo, eu sou candidato e tenho uma chapa. Então, a minha chapa são 16 membros no diretório. Então, a minha chapa vai ocupar o espaço no diretório de acordo com o percentual de voto que ela tiver. Então, se a minha chapa tiver 30% dos votos na eleição, ela ocupa 30% das vagas no diretório. Se a outra chapa tiver 40% dos votos, ela ocupa 40% dos votos da vaga lá do diretório. Se aquela chapa tiver 20%, a chapa ocupa 20% das vagas. Ou seja, não é quem ganhou levou tudo. É proporcional. Tem 3 chapas concorrendo, e dentro do percentual de voto que cada chapa tiver, é o percentual de pessoas que ela vai indicar para o diretório. Então, o diretório acaba sendo um diretório formado de forma coletiva. Ou seja, não é aquilo que você formatou. Não. Né? Aí, por exemplo, e só não participa dessa distribuição a chapa que tiver menos de 10% dos votos. Mas a chapa que tiver 10% do voto, ela já pode indicar membros do diretório. É representativo. E temos que respeitar, exatamente, né? Por isso que eu acho que o PED no PT também é um momento de discussão, um momento de construção de unidade dentro do partido. É um momento, obviamente que é um momento de disputa, de debate. Uma disputa sadia, porque o objetivo é a união, né? Exatamente. Quando eu costumo dizer, quando eu estou falando nas rádios, eu costumo dizer que depois do dia 6... quem ganha e quem perde fica no PT, ninguém sai. E vamos continuar juntos, fazendo a unidade, ou seja, aparando aquelas divergências pontuais que nós temos e construindo um projeto que é de interesse nosso, que é de interesse da sociedade, que é de interesse daqueles que vê os partidos políticos como um instrumento importante nessa construção da sociedade. Então, assim, o PT tem isso. O PT hoje, a nível nacional, é um partido de situação. Em termos locais, é um partido de oposição. Né? O partido, no seu contexto geral, tem seus membros, diz lá na Câmara. Eu te pergunto, atua na questão da conjuntura, da construção do município, no quesito de ser, de fato, uma oposição, que a oposição é necessária. A oposição é necessária, a oposição é viável, é pertinente e ela tem que existir para a construção, né, para uma administração em todos os termos. O partido intervém, por exemplo, nos edis, que são oposição hoje? O PT, assim, pegando o caso de Juazeiro, nós saímos dessa eleição, o nosso candidato, que foi o deputado Fernando Santana, nós tiramos 70 mil votos. Então é muito representativo. Sem dúvida. Obviamente que isso com uma gama de aliados, com as alianças que nós fizemos. O PT hoje é uma federação. Essa federação do PT é formada PT, PCdoB e PV. Formou-se uma federação. Então, nós elegemos, dentro dessa conjuntura, hoje nós temos 2 vereadores na Câmara de Juazeiro do Norte. Nós temos o companheiro Barbosa Neto e nós temos o companheiro Bilinha. Né, que são filiados ao PT. Bilinha tem uma trajetória no movimento sindical, o Barbosa tem uma trajetória dentro do PT e no debate das políticas públicas. E esses parlamentares, eles dialogam com o partido, eles conversam com o partido. Obviamente o PT, ele adotou nos seus mandatos, né, o PT ele
logo quando nós começamos a assumir os governos e os parlamentos, o PT criou duas coisas que eu achei muito interessante. Obviamente, hoje precisa de atualização, mas construiu-se o que nós chamamos o modo petista de governar, que era para o executivo, que era para as prefeituras, para os governos do Estado e até para a presidência. Então, era o modo petista de governar, que tinha as diretrizes, as orientações, como o partido devia governar os executivos, com políticas públicas, com inserção das pessoas, dos movimentos sociais. E na outra ponta nós tínhamos o modo petista de atuação parlamentar, que era aquela orientação como os nossos parlamentares deviam se portar nas câmaras de vereadores, na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, no Senado Federal, que é fazendo o bom combate, o bom debate, fazendo a oposição com responsabilidade, fazendo a oposição propositiva, questionando aquilo que é papel do legislador. E aqui em Juazeiro não é diferente. Ou seja, os nossos vereadores atuam nesse sentido. Recebem as demandas da sociedade, colocam em debate no plenário com os outros edis, e a partir daí faz a sua atuação, seja com um projeto de lei, seja com um projeto de indicação, seja com um projeto que discute com a comunidade, com a sociedade e vem como um projeto de iniciativa popular. Então, os nossos vereadores, eles têm esse sentimento, né? E o partido acompanha esse debate, não tem a interferência do partido na linha de atuação do vereador, mas tem a orientação, mas tem o debate, mas tem a conversa. E os nossos parlamentares, olha eles sabem. Eles sabem. A democracia aí, né? Eles sabem como fazer isso. Ou seja, os nossos parlamentares sabem o que é a essência das políticas que o PT defende dentro das câmaras de vereadores, dentro da Assembleia Legislativa, enfim, dentro isso é bom, isso é bom. Quem ganha com isso é a sociedade. Né? E isso precisa ser, de fato, discutido com frequência. E olha aí a democracia, né? E escutando a sociedade acima de tudo. Não apenas o partido, mas a sociedade, que é quem constrói, né, o nosso meio, que é o município, o Estado ou a União, né? Gente, eu estou conversando aqui com o professor Ricardo, ele que é um profundo entendedor e também o presidente atual do PT aqui no município de Juazeiro do Norte, abrilhantando o nosso programa de hoje, falando sobre o partido, né? As eleições, esse movimento democrático aí que o PT enfrenta. E como disse aqui durante o programa, é momento muito oportuno para você refletir, entender essa questão democrática, como é que funciona e participar. Se você é adepto, se você conhece, olha aí uma oportunidade. Só que se você se filiar agora, você não participa da eleição. Mas quem sabe na próxima, né? Professor Ricardo, mais água São Geraldo, por favor. Nossa, água São Geraldo. E mais um cafezinho, né? Por favor. O nome do programa diz tudo, Café com Leite. Então, quer conhecer um pouco mais da história do PT aqui no programa Café com Leite? É simples, fique ligado. Nosso intervalo, só o tempo do cafezinho. Voltaremos já. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite. Professor Ricardo é o convidado de hoje. O tema, a discussão, conhecer um pouco o partido político denominado de PT, Partido dos Trabalhadores. Agora, eu tenho que pedir permissão aqui ao meu professor Ricardo, né? Porque chegou a hora da minha queridinha, ó, Café com Leite em revista. Essa revista é feita com muito carinho. Aqui tem muito carinho, muito amor aqui para você. E ela é feita para você. Pega o seu exemplar na Rua Delmiro Gouveia, 163, na sede da TV Café com Leite. Aqui nós temos matérias, eu acho que só não temos de política, mas nós temos aqui um petista aqui, ó. Doutor Santana, meu amigo, gente boa. Grande, aqui, ó. Grande, gente boa. Escreveu aqui sobre... grande militante. Pois é, escreveu sobre psoríase. Um grande médico. Grande médico. Tenho minha admiração, inclusive meu médico. Já me consultei com ele não só uma vez. Não quero mais não, tá bom. Mas um bom profissional. Temos aqui matéria de empreendedorismo, educação, cultura, nós temos também de direito e muito mais. Pega o seu exemplar na Rua Delmiro Gouveia, 163, no centro de Juazeiro do Norte.
Se você reside fora, manda uma mensagem aí para a nossa produção e nós vamos enviar gratuitamente para você. Você não tem nenhum custo. A produção envia para você. Agora corre que está acabando. Já estamos preparando a nova edição, viu? A 9ª edição. Essa daqui é do professor Ricardo. Daqui a pouco eu entrego para ele, tá bom? E mande que está acabando. Professor Ricardo. Lógico que política, que nós falamos aí no PED, né? Nas eleições do PT, mas 45 anos é um jovem, né? 45 anos é um jovem, né? O partido. Mas existem os desafios, existe, como você disse, que após a eleição todo mundo entra na mesma, popularmente falando, no mesmo balaio, né? Todo mundo junto, e no mesmo trem seguimos o mesmo rumo. Então, os desafios continuam existindo, as mudanças, as legislações, tudo de novo vem acontecendo. O PT está sempre preparado para isso? Sim, Leite. O PT, como eu disse no início, é um partido orgânico que discute, que debate. E o PT ele é muito antenado no que está acontecendo. Se você tem uma ideia, o PT ele faz um debate desde da conjuntura internacional. E hoje nós vivemos um cenário internacional que é um misto de guerra, é um misto de fome, de concentração de riqueza, de devastação ambiental, ou seja, é um mundo que nos assusta. E essas questões internacionais afetam diretamente a nós aqui. Basta ver esse conflito do Israel com o Irã, ou seja, o preço do barril de petróleo no mercado internacional aumenta, e isso faz aumentar também o nosso custo aqui interno. Então o PT está muito atento a isso, as questões climáticas, o PT está atento a isso, a questão da migração dos povos, dessa horda de refugiados que nós todo dia estamos vendo aí pela TV, essas pessoas que se deslocam, que migram, seja em virtude da fome, seja em virtude das guerras, seja em virtude das catástrofes naturais, e o PT está sempre atento a isso. E aqui no Brasil a mesma coisa, nós estamos preocupados com a economia, com a questão da nossa pauta exportadora, que é uma pauta hoje muito de commodities, muito de manufaturas e da monocultura, e isso nos preocupa, isso é tema de debate no PT. É tema de debate no PT a questão da alta concentração de renda, da distribuição de renda. É de interesse do PT discutir a questão da infraestrutura, que é de transporte, da energia. É preocupação do PT fazer o debate das políticas públicas. Então, nosso grande desafio, nós costumamos dizer, que o governo Lula, que é o governo do PT, nós temos que avançar mais. Ou seja, nós temos que construir mais, as políticas públicas elas têm que, a cada momento, ser melhoradas, para que atenda a maioria da população, para que o atendimento da política pública justa chegue a quem precisa. E aí nós temos programas como Minha Casa Minha Vida, Farmácia Popular, a questão do Pé de Meia, que é um programa belíssimo, conduzido hoje pelo nosso ministro Camilo Santana, que é o nosso ministro da Educação, que é cearense, que é senador pelo estado do Ceará, ex-governador, então está fazendo um trabalho esplêndido lá no Ministério da Educação. E o Pé de Meia é isso, é garantir o nosso jovem na escola, é que você reduza a evasão escolar, é que os alunos tenham suporte para que ele possa continuar os seus estudos, para que ele saia do ensino médio e que ele vá para a universidade, que ele saia da universidade e ele vá se qualificar nos programas de pós-graduação. Então, o PT se preocupa com isso, isso é tema de debate. É o tema de debate para o PT a questão do Congresso Nacional. As pautas que estão sendo discutidas no Congresso Nacional, os militantes do PT, os filiados, estão de olho. Seja na TV Café com Leite, seja na internet, seja nas outras redes, está todo mundo ligado para saber o que está acontecendo. E isso é pauta de discussão nas nossas reuniões, isso é pauta de discussão nos nossos encontros, é defender que nós devemos produzir mais tecnologia, mais ciência, mais educação. Então, assim, o desafio do PT é esse. E essa nova direção que vai assumir agora, a partir de setembro desse ano, no plano nacional, nos estados e nos municípios, tem essa tarefa. Né? Abrir um debate com a sociedade, principalmente porque o 2026 é um ano eleitoral. E às vezes as pessoas pensam que eleições é um tema, é um debate, afeta só os partidos. Mas não, um debate afeta toda a sociedade. Sem dúvida. O resultado de uma eleição
muda a cara e muda as características de uma sociedade. Sem dúvida nenhuma. Por isso que tem que ter esse debate dos partidos com a sociedade. E o PT está fazendo isso. E se constrói dessa forma, né? Ricardo, você mexeu com um tema que eu sou admirador da busca pelo avanço tecnológico, pela educação, nós temos aí universidades espalhadas no Brasil inteiro. Isso é um trabalho do PT, isso dentre outras atividades que foram exercidas pelo PT. Uma das coisas que eu por ser contador, aí me chama a atenção, o que eu não vejo publicidade em termos gerais, seja nível município, estado ou União, a origem dos recursos para eu investir aqui, sabe? Isso não seria economia, mas como você é economista, eu posso provocá-lo também, né? Mas assim, dentro da gestão pública, se faz necessário, né, eu ter a contrapartida, não seria bem a contrapartida, mas qual a origem, por exemplo, da ampliação dos cursos de graduação? Tá? Vamos criar curso, hipoteticamente, vou criar situações hipotéticas. Digamos aqui, vamos criar uma nova metodologia de ensino aí, sei lá, um avanço tecnológico, ou uma nova medicina aí. E o governo solta isso aqui, mas isso impacta economicamente. Né? Então, não é publicizado essa origem, sabe? Assim, eu não vejo, pode até ser, eu peço perdão se estiver errado, eu não enxergo qual a origem desse dinheiro, que isso é uma coisa que me preocupa. De onde vem o dinheiro para eu peixe? Você falou no pé de meia que eu nada contra, só é a favor, tal, a origem. Entendeu? Isso é importante, porque eu posso amanhã ter algo escuro aqui que poderá causar dano à sociedade de um modo geral. Mas se existir, parabéns, eu não vejo, sabe? Esse debate dessa pauta mais econômica é um debate complicado e às vezes é um defeito, né? Talvez não seria um defeito, mas por um excesso de tecnicismo, as pessoas tendem a não compreender, eu digo as pessoas, a maioria da população, a não entender esse debate econômico. O superávit primário, o que é o superávit primário? Balança comercial, balança de serviço, deficitária, a banda cambial que controla o dólar, a questão das nossas exportações. Então, às vezes a população, esse economicês que a gente chama, né? Às vezes as pessoas não conseguem entender. Mas o orçamento público, eu acredito que é uma tarefa dos governos, dos legisladores, é fazer com que esse orçamento público ele seja cada vez mais de fácil compreensão e de acesso, esse orçamento. Ou seja, a educação, o financiamento da educação, como você colocou, de onde é que vem? Só aqui na região do Cariri, no Ceará, nós vamos receber agora mais vários institutos federais de educação. E só aqui no Cariri nós vamos ter 2. Nós vamos ter um na cidade de Mauriti, que é um avanço extraordinário, e vamos ter um na cidade de Campos Sales. Ou seja, com investimento gigantesco, que aí é o investimento que vai desde a construção até os equipamentos, até o pagamento dos professores, ou seja, as verbas de custeio que a gente chama na administração. Então, esse financiamento da educação no Brasil, e aí a nossa grande discussão como educadores, como ex-secretário que eu já fui dos municípios, é como nós vamos fazer para garantir isso. E aí, na nossa primeira grande discussão, quando você cria o Fundeb, que você traz o recurso para a educação básica, por exemplo, e você tem um orçamento que ele é todo fatiado, né, da infraestrutura, da saúde, da educação, e que nós tínhamos uma coisa que eu acho extraordinária, que foi a questão da descoberta do pré-sal. E com a descoberta do pré-sal, esse pré-sal nos trouxe uma possibilidade econômica e uma possibilidade de recursos extraordinário. E aí a primeira coisa que foi feita foi vincular os recursos advindos do pré-sal para a educação. E aí foi uma briga que eu digo no bom sentido, das disputas dentro do Congresso, de não aceitar isso. E aí é uma coisa mais extensa, que não dá para a gente falar aqui, mas sobre a economia, né? Mas que aí você envolvia os municípios que eram produtores de petróleo e os que não eram, e os que eram não queria que os que não eram recebessem os royalties do petróleo, enfim. Mas ao certo é que nós, depois de muito tempo, nós renovamos o Fundo de Financiamento da Educação, né? Chegou o período, né? Porque você tem um período de
de readequação do fundo, foi feito novamente a duras penas, com muita cobrança, e hoje esse debate volta à tona. Ou seja, o recurso do PIB destinado à educação está lá garantido, os recursos do pré-sal para a educação está lá garantido, e esses recursos, essas fontes, é que banca a educação, por exemplo. Né? Como tem as que bancam a saúde. E aí hoje tem um debate muito grande já, eu estava escutando aí nesse debate agora recente sobre a taxação do IOF, né, para algumas transações, que as pessoas pensam que é para todo mundo, mas não é. É para questões específicas. Sim. De bancos, de letras de créditos, tanto para o agronegócios, que é né, da agricultura, e outros setores, como da construção civil, e as pessoas acham que é para todo mundo, não é. Então, assim, esse debate, eu acho que ele tem que ser feito, tem que ser mais aprofundado. Sim. E aí há um questionamento hoje se deve o governo manter essa mesma linha de investimento na educação. Tem parlamentares que acham que não, que tem que retirar. E a nossa tarefa, enquanto os parlamentares do PT, enquanto o governo do PT, enquanto a sociedade civil organizada, é brigar para que esses recursos sejam garantidos. Ou seja, para que os recursos da educação eles não sejam dragados no superávit primário. Que o superávit primário é justamente a economia que o governo faz para pagar os títulos e os juros da dívida pública. Que é um outro debate também. Outro debate. Grande. Mas, assim, a grosso modo, eu acho assim que esses recursos, na grande maioria, principalmente da educação, eles estão garantidos por fontes financiadoras que advêm disso. Que bom. Do pré-sal, do próprio orçamento. E isso precisa ser publicizado. Do próprio orçamento do governo, tá lá. É isso, gente. Conversando com quem entende, além de profundo conhecedor das políticas públicas, ele também é economista, daí a coisa facilita, né? Professor Ricardo, já me pediram várias vezes para fazer uma mesa redonda e discutir política, que é um programa que todo mundo gosta. É impressionante, todo mundo adora, sabe? E a nossa produção está trabalhando isso, mas não no Café com Leite, no outro programa aí. A parte. E esse momento foi um momento muito oportuno, mas eu presumo-se que dá para se conversar muito mais tempo, mas o tempo, a produção fica ali brigando comigo, eu tenho que fazer uma pausazinha. Vamos tomar um cafezinho aqui? A gente volta logo, tá bom? E você, fique ligado. Nosso intervalo é rápido, é só o tempo daquele gostoso cafezinho. Voltaremos já. Falei que era rapidinho, já me delicei de um cafezinho, já bebi uma água mineral São Geraldo, mas já estou de volta depois de conhecer um pouco mais sobre as eleições do PT a nível municipal, estadual e federal, com o nosso companheiro, com o nosso amigo, com o nosso querido convidado de hoje, o professor Ricardo Lima, a quem eu quero externar os nossos agradecimentos por esse momento, professor Ricardo, e dizer que vamos conversar um pouquinho depois sobre a economia. Eu gosto, falar em dinheiro eu não tenho, mas eu adoro conversar, sabe? É bom. Então, é motivo aí de um convite em breve novamente, viu? Então, muito obrigado por esse momento, sucesso, que Deus lhe abençoe. E o programa Café com Leite é do povo para o povo, viu? Muito obrigado. Obrigado, Leite, obrigado a toda a sua equipe, né? O Café com Leite, eu acho que é uma coisa genuinamente nossa. Nossa. Sabe, que é para todos nós aqui, que escuta a nossa gente, o nosso povo aqui vem aqui falar com você, trazer os temas importantes. Isso é muito gratificante. E sucesso na sua caminhada, eu acho que você está no caminho certo. Colocar as pessoas para falar daquilo que a gente entende, daquilo que o nosso povo quer ouvir. É bom, né? Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez, professor. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Mandar um abraço aqui para Aparecida Rodrigues, em Caririaçu, Tereza Cristina, no Limoeiro, aqui em Juazeiro do Norte, Rosana Aguiar, no centro da cidade do Crato, senhor Cícero Carlos, no sítio Poções, Leandro Bezerra, no bairro Salesianos, Carlos Alberto, aqui no Socorro, e todos aqueles que acompanharam o programa Café com Leite de hoje, muito obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Lembre-se, de segunda a sexta-feira, nosso programa é regionalizado e aos domingos às 23 horas. Não vá dormir sem o cafezinho com leite. Beijo a todos, fiquem com Deus e que Deus os abençoe. Tchau, até lá.